Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Meu nome é Renata e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as virtudes éticas profissionais. E se você gostar desse vídeo, deixe seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões que surgirem. A palavra virtude, ela tem origem no latim virtus e, em sentido ético, significa uma qualidade positiva de um indivíduo que o motiva a agir de forma a fazer o bem para si e para os outros. No campo da ética, a virtude, ela é sem dúvida uma qualidade que é necessária, sem a qual a gente não consegue exercer a disciplina comportamental nos grupos. E existe um elo indissolúvel entre o ser e o seu grupo, entre o tipo de atividade que ele exerce e as virtudes que ele precisa para praticar em face da sociedade. Então, a prática da virtude, ela não traz nenhum benefício material, mas sim um benefício de ordem íntima, espiritual, mental, de consciência, e esta será a grande remuneração. Agora, especificamente falando sobre as virtudes básicas profissionais, muitas são as virtudes que um profissional precisa ter para que desenvolva com eficácia seu trabalho. Múltiplas exigências exigem, mas entre elas destacam-se algumas básicas, sem as quais impossibilita a consecução do êxito moral. Quase sempre o sucesso profissional ele se faz acompanhar de condutas que são fundamentalmente, né, corretas. Então, as virtudes básicas são aquelas indispensáveis, sem as quais não se consegue a realização de um exercício ético, competente, seja qual for a natureza do serviço prestado. Tais virtudes, elas devem então formar consciência ética estruturais, os alicerces do caráter e, em conjunto, habilitar o profissional ao êxito em seu desempenho. E agora a gente vai ver algumas das principais virtudes básicas profissionais. A primeira dela é o zelo, que é uma importante virtude na execução da tarefa profissional, está relacionado com o cuidado aplicado na execução de uma tarefa. Então, é um dever para consigo mesmo, o profissional ele deve cuidar de realizar sua tarefa com a maior perfeição possível para a produção favorável de sua imagem própria. Então, isso é uma responsabilidade aí profissional desse indivíduo. É importante, né, ressaltar que o zelo é uma virtude que, com as demais, muito depende da própria pessoa. Então, quando alguém procura um profissional, ele entrega ao mesmo, junto com o trabalho requerido, a confiança. Então, é importante destacar, por exemplo, é digno você recusar um trabalho sobre o qual você não tem uma convicção sobre a dedicação que pode ser dada, né? Então, se falta ao profissional a certeza de que ele pode, com empenho e cuidado, executar um trabalho, melhor é ele recusar, esclarecer sobre a inviabilidade sua em cumprir o que está sendo requisitado. Então, mesmo de uma situação que aparentemente não tem solução, o profissional ele pode aplicar de tal forma o zelo que venha modificar um prognóstico negativo. O importante é que não falte todo o esforço e cuidado para que o serviço se execute em favor do usuário, mesmo em condições adversas. Então, o cuidado com a tarefa ele vai envolver tudo que está relacionado a ela, né? Desde a forma de compreender bem o que o usuário ele deseja, até a entrega do serviço com qualidade no tempo marcado. Então, o profissional, ele percebe dentro de si o que é preciso fazer para que a tarefa se desempenhe da melhor maneira possível, e se não sente isso é porque ele ainda não está apto para ser um profissional. Então, o respeito pela tarefa e por quem dela necessita é algo que precisa ser priorizado, né? Então, o cuidado ele vai começar ao tratar o trabalho assim que inicia o trabalho e termina quando nada mais o profissional tem a executar nem a assistir. Então, o executar com satisfação, com a aplicação do máximo interesse, realizando tudo o que se faz necessário dentro do prazo, para que um serviço ele seja cumprido, essa é a função, então,
do zelo profissional. E uma das formas de desrespeito ao cuidado pode ser aceitar encargos além da sua capacidade de manutenção de qualidade do desempenho. Então, não se justifica, por exemplo, o descaso ou desinteresse porque o cliente é pequeno ou porque você não tem condições de remunerar melhor o profissional, esse cliente. Então, nada disso justifica, né, uma tarefa ineficaz. Então, a divisão de trabalho, ela não é um mal, né? Na verdade, é um bem social. O que é mal é dividir sem zelo ou atribuir uma responsabilidade de execução a quem não tem ainda o amadurecimento e competência para produzir com qualidade, né? Então, muitas vezes a gente vê esse problema no estágio. Muitas vezes dá-se toda a tarefa para o estagiário e ele ainda não tem, né, uma competência suficiente para aquilo. Então, a negligência ela é responsável por grande parte dos defeitos nos serviços e, conforme o caso, ela pode ser fatal a muitas pessoas, né? Toda emissão de opinião, sem que o profissional, por exemplo, ele esteja convencido do ponto de vista que expõe e sem que faça com os limites de prudência e segurança necessário, é falta de zelo no desempenho da tarefa. Então, é negligência também ele deixar de estudar profundamente uma questão para emitir um parecer. Então, é importante que ele tenha convicção do que ele esteja falando, dizendo. O zelo, ele não se confunde com competência superior, fama, cargo, poder, nem aparatos luxuosos, né, de instalações. O interesse pelo trabalho, pelo cliente, envolve a participação pessoal integral e, por isso, também a importante manifestação do entusiasmo pelo que você faz. Desejar fazer cuidadosamente, procurar ser perfeito, abranger todas as possibilidades que garante a boa qualidade do que você faz. Outra virtude que a gente vai ver agora é a honestidade, que trata-se aí de uma responsabilidade perante o bem e a felicidade de terceiro, né? A satisfação da necessidade de alguém. É compatível prática do bem com a confiança que outro, né, depositou em você. E a vida em comum, ela exige que cada um tenha conhecimento dos limites de seus espaços e posses em relação àqueles de seus semelhantes, né? Então, a subtração indevida do direito de terceiros é uma lesão ao que é honesto. Então, o ato desonesto tem que ser lesão à confiança e à virtude e atingir a terceiro para que assim ele seja considerado, né? Um dos fatores que mais tem caracterizado a desonestidade é justamente a fascinação pelos lucros, privilégios, benefícios fáceis, enriquecimento, né? E desfrute ilícitos, né? Em cargos aí de autoridade. Então, é importante a gente sempre tentar pensar nisso, né? E andar, né? Enquanto profissional dentro da honestidade. Então, o clima de desonestidade atual, ele dá suporte para que muitas pessoas pensem de acordo com esses paradigmas, né? E as pessoas começam a tender a aceitar como natural o enriquecimento e o favorecimento ilícito, mas nós sabemos que isso não é o correto. Então, um profissional comprometido com a ética, ele não deixa se corromper em nenhum ambiente, ainda que seja obrigado a viver e conviver com ele. A honestidade, ela não admite relatividade, ou seja, ou o indivíduo é ou ele não é honesto, não existe aproximadamente honesto, por exemplo. Mas você pode converter uma pessoa desonesta em honesto através de uma educação e um tratamento específico. Então, o profissional, quando ele transgride os princípios da honestidade, ele não prejudica só seu cliente, mas pode conforme o conceito que já havia afirmado, prejudicar também a sua classe, né, e influir negativamente aí sobre a sociedade em geral. Então, o código de ética ele deve ser rigorosamente cumprido e os conselhos de classe eles precisam exercer aí severa fiscalização, né, e os seus dirigentes serem modelos de dignidade. Caracteriza, então, a honestidade um conjunto de disposições que evidencia a solidariedade, fidelidade, sinceridade, né?
adesão incondicional à causa de um semelhante, como se fosse isso sua, né? Tudo isso são atos éticos corretos. Outra virtude que a gente vai ver é a do sigilo, que está relacionado, né? Quando você revela o que sabe, quando a respeito do conhecido, que uma pessoa ela confiou para você, pediu reserva, isso seria uma quebra de sigilo, né? Então, eticamente, o sigilo assume um papel de algo que é confiado e cuja preservação de silêncio é obrigatória. Nem tudo que é objeto de sigilo, nem tudo no seu trabalho é objeto de sigilo, mas é preferível sempre que o profissional se reserve quanto a tudo que ele sabe e que lhe é revelado pelo cliente, tá? E o que ele veio saber através do seu trabalho. Pode ocorrer que o segredo ele não tenha sido pedido por parecer óbvio a quem confiou uma confiança. E ao ser difundido, você acaba enfraquecendo o valor do profissional e é entendido como uma violação da confiança pelo prejudicado, né? Então, o ideal é a completa reserva sobre tudo que se toma conhecimento na prática da profissão. Casos muito graves que os ocorridos involuntariamente são os que processam com a intenção de tirar proveito próprio, né? É importante destacar que o sigilo ele deve ser guardado como um compromisso de honra e os traidores dessa confiança, através da quebra de sigilo, deveriam manter, que eles deveriam manter, são seres que desqualificam a profissão. Existe ainda a quebra de sigilo por interesse de vinganças, casos de denúncias realizadas para satisfazer instintos baixos ou de vaidades pessoais. Alguns casos apelam para cartas anônimas, e isso é um sinal de covardia e desonestidade e tal. E esses atos, eles também são de qualquer forma indignos. Outra virtude que a gente vai ver é da competência, que sob o aspecto potencial é o conhecimento acumulado por um indivíduo que é suficiente para o desempenho eficaz de uma tarefa. O exercício do conhecimento de forma adequada e pertinente a um trabalho. Então, trata-se aí a capacidade concedida ao profissional em virtude do conhecimento e experiência pertinentes a uma especialidade. O conhecimento da ciência, da tecnologia, das técnicas e práticas profissionais é uma condição essencial para a prestação de um serviço de boa qualidade. Então, eticamente, a gente precisa saber que instruir o caminho para que bem servir, que se desejamos evitar danos a terceiro na prestação de serviços, é preciso que a gente se habilite para prestar ele com eficiência. Os erros técnicos são graves deficiências que se comete contra usuários e que depositaram a confiança dele nos profissionais, e isso é uma infração à ética. É importante destacar que nem sempre é possível acumular todo o conhecimento que uma tarefa requer, mas é preciso que você tenha a postura ética de recusar o serviço que se sabe não poder realizar dentro do limite da capacidade que o profissional possui. Então, um profissional ele precisa saber reconhecer suas limitações, né? A evolução pela qual passa todos os conhecimentos, ele requer uma reciclagem constante, uma atualização sempre. E você deixar de oferecer ao cliente um trabalho mais qualificado por deficiência de conhecimento é uma atitude aí contrária à ética, né? Imaginar que só aquilo que a gente conhece é o limite do conhecimento é ser irracional perante o progresso das ciências. Para realizar comparações, é necessário que o profissional se faça presente em todas as formas de manifestações culturais e que lhe for possível aí alcançar. Por exemplo, frequência em congressos, seminários, cursos, palestra, correspondência com pessoas envolvidas na pesquisa, que estão preocupados aí com o progresso do conhecimento, leitura de revistas, boletins e obras especializadas de qualidade. Então, eticamente, a competência, como um domínio do conhecimento, deve ser aplicado para o bem, não devendo ser sonegada para ninguém, né? E não saber, então, usar mal ou deixar de usar o conhecimento são todos aspectos de um mesmo ato de transgressão aos compromissos éticos do profissional perante o cliente. A ausência do conhecimento, ela vai caracterizar a incompetência e o seu mau uso, a desonestidade.
enquanto a omissão, o relaxamento e a negligência. Então, um profissional incompetente para realizar uma tarefa, ele tende a cometer erros que vão prejudicar seus clientes. Então, por isso, a importância, né, de sempre estar obtendo mais qualificação. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as virtudes complementares. Essas virtudes, né, elas completam o valor da ação do profissional e ampliam as virtudes básicas. E quando você tem uma transgressão dela, uma infração e perda da qualidade ética, né? Além das virtudes básicas, que são imprescindíveis, então para você ter uma conduta eficaz e fundamental, tem que ter outras virtudes que são necessárias para você ter uma posição integral no campo da convivência profissional. Dentre as virtudes complementares, a que eu selecionei aqui para aula, que eu acho que tem muita necessidade entre os profissionais de educação física, é a virtude do coleguismo, a ética, né? Então, o colega de profissão é aquela pessoa que tem identificada com a gente a prática do mesmo conhecimento, tem os mesmos problemas, as mesmas alegrias, né, no desempenho profissional. Nesse caso, então, é necessário você exercer a virtude do coleguismo, que é a fraternidade profissional, solidariedade, desde que também se exerça dentro dos preceitos da moral e do direito. Então, a gente deve se interessar pelos problemas do colega como se fossem nossos, né? E ter atitude de lealdade, sinceridade, honestidade, cooperação com ele. Se a gente observa esse colega dessa forma, a gente evita ver ele como um adversário, um concorrente, né? Que muitas vezes acaba acontecendo. Se nossa atitude é ética, a tendência é que os terceiros também tenham essa mesma atitude com a gente, apesar de algumas vezes isso não acontecer. É importante destacar que muitas vezes as pessoas elas desejam uma projeção própria através de ofuscar aqueles que possuem fama, né, consagrado, como também para obter sucesso, procura ocupar espaço sonegado a um colega, impedindo que ele progrida. Se um profissional, por exemplo, ele assume um serviço que era de outro, é de seu dever evitar comentários depreciativos ao antecessor, né? Então, é tão importante a gente não praticar atos contra os colegas como se defender também contra eles. Então, tudo eticamente que se investe contra um colega e que pode prejudicar seu conceito, seu trabalho, é suscetível à apreciação dos tribunais competentes, dos conselhos profissionais e até da justiça comum. O bem que a gente deseja a um companheiro de profissão não implica necessariamente a gente ter uma convivência viciosa, nem a omissão perante atos que ele pratica que pode ferir a ética, né? Então, é importante também observar no que tange a orientação e assistência aos colegas sobre o nosso dever de ajudá-los. Os que sem experiência, por exemplo, buscam apoio na gente, a gente auxiliar esse colega. É preciso apoiar, então, também, muitas vezes, um companheiro de profissão que abandonou um trabalho porque ele entendia que aquele trabalho era lesivo a terceiros, ou a prática estava utilizando o conhecimento para a prática do mal. Outra lesão à ética está relacionada à apropriação de ideias ou trabalho de colega e apresentação como se fossem nossas, né? Essa prática é indigna e desonesta e fere aí os preceitos da ética. Nesse quesito também nunca se deve utilizar dados e tarefas sem que faça citação da fonte ou nome do autor, pois essa é a posição mais digna e ética. Nesse quesito aí que entra, né, os problemas do plágio, por exemplo, né? Então sempre lembrar de citar e referenciar o autor. Essa foi a referência que eu utilizei para montar essa aula. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês nessa videoaula e nos vemos na próxima. Muito obrigada.